Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês à nossa playlist de óptica geométrica, mas se você caiu direto nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo dessa lista para que você possa acompanhar desde o início, pois já falamos de muita coisa bacana. Mas se você está acompanhando essa lista, então vem comigo porque agora nós vamos falar sobre os espelhos esféricos. Olha o que eu trouxe escrito para vocês. São sistemas ópticos formados com base em calotas polidas e refletoras capazes de refletir a luz em diferentes ângulos, produzindo, dessa forma, imagens que podem tanto ser reais quanto virtuais. Bom, antes de tudo, vamos desvendar tudo isso que foi escrito nessa primeira introdução aqui. Eu quero que vocês imaginem para mim uma superfície esférica, ou seja, uma esfera, só que por dentro ela é oca. Aí eu fui e cortei uma parte dessa superfície, né? Peguei uma lâmina e cortei uma parte dessa superfície e me gerou essa calota esférica aqui. Os espelhos esféricos, eles são formados a partir dessa calota. Nós vamos ter um espelho côncavo se a parte de dentro dessa calota eu colocar a película espelhada, e vou ter um espelho convexo se a parte externa dessa calota eu colocar a película espelhada. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Se a parte espelhada for a de dentro, aqui tem um raio luminoso, está sendo espelhado, ele vai ser côncavo, né? Essa aqui é a parte interna. Se a parte refletora for a parte externa, aí eu vou ter um espelho convexo. É normal, é natural a gente confundir, né? Quando é um côncavo, quando é um convexo. Então, algumas pessoas desenvolveram um truquezinho que eu acho bem bacana. Olha aqui, o ex de externa é o mesmo do ex de convexo. Então, eu gravo o convexo que tem esse ex é de externa. E o côncavo que não tem nada é a parte interna, beleza? Muito bem. E qual que é a utilidade de um espelho, por exemplo, côncavo? O côncavo é esse aqui, que a parte refletora é a parte interna. Bom, a principal característica é a ampliação da imagem, né? Quando você está próximo ali do espelho, ele vai aumentar a sua imagem para poder facilitar a sua visualização. Mas nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Próximo ao espelho côncavo, a minha imagem é ampliada. Longe dele, a minha imagem fica menor e invertida. Eu fico de cabeça para baixo na imagem, tá? Então, quando eu estou próximo, fico ampliado de cabeça para cima. Quando eu estou afastado, eu fico uma versão um pouco reduzida e de cabeça para baixo. E aonde eu encontro esses espelhos côncavos na prática? Quem aí já foi no dentista? Imagina se o dentista não tivesse aquele espelhinho na mão dele para poder olhar os seus dentes na parte de trás, né, lá no fundo da boca. Ia ser muito difícil, né? E naquele espelhinho, não é um espelhinho plano, é um espelhinho côncavo. Porque quando ele aproxima, vai aumentar a imagem do dente e vai facilitar a visualização do dentista. Uma outra aplicação também do espelho côncavo é nesses espelhos de maquiagem. As meninas já devem ter notado, alguns usam até umas lâmpadas em volta, né? Porque quando a menina está próxima para poder fazer a maquiagem no espelho, ou para pôr uma lente de contato, se torna mais fácil porque o seu rosto vai estar mais ampliado, vai estar uma extensão maior do seu rosto, né? Então,
esse é o espelho côncavo. Já o espelho convexo, o que mais acontece com ele? Ele reduz o tamanho da imagem, sendo assim, diminuindo o tamanho da imagem, ele consegue aumentar muito mais o campo de visão, né? E é muito utilizado, por exemplo, em mercadinho. Quem não já entrou em um mercadinho pequeno, que normalmente só tem um balconista, e ele tem que ficar de olho no mercadinho inteiro? Então, eles instalam um espelho convexo que, por aquele espelho, ele consegue ver o mercado inteiro. Alguns ônibus em que o motorista também é o trocador, então ele precisa ver quando o passageiro está saindo na porta de trás, para não arrancar com o carro com o passageiro ainda ali, nos degraus, ele faz uso desse espelho. E nós observamos o que no espelho convexo? Nós conseguimos ver que ele gera só um único tipo de imagem, que é uma imagem virtual, ou seja, dentro do espelho. Ela é direita porque é de cabeça para cima, né? E ela é menor. Então essa é a principal característica. Bom, essa parte é um pouco teórica, né? Então eu aconselho vocês a voltar, fazer uns acentos, né? Fazer umas marcações das partes mais importantes, escrever no caderno antes de prosseguir. Feito isso, nós vamos agora dar continuidade, falando dos pontos principais de um espelho esférico. Muito bem. Eu tenho aqui um espelho, isso aí, eu ouvi alguém dizer lá, um espelho côncavo. Professor, para o convexo, o que você vai falar aqui também vai valer? Exatamente, também vai valer para o convexo, tá? Porque são os pontos importantes. Primeira coisa é que a nossa representação basicamente é assim, né? É uma curvazinha com os risquinhos de atrás, que quer dizer que a superfície espelhada é essa daqui, né? Mais curvado para o lado de cá, para o lado esquerdo, quer dizer que é um espelho côncavo. Se estiver curvado para o lado direito, um espelho convexo. Nós precisamos nos atentar o quê? Que tudo que está aqui deve estar em escala. Por quê? Se eu observar bem, do ponto C até essa beirola aqui, eu tenho um raio, né? Que é o raio dessa circunferência. Lembra que era uma esfera? Então, o C é justamente o centro dessa curvatura. Então, do C até qualquer ponto desse espelho esférico, do centro até qualquer ponto, eu tenho a medida de um raio, tá? Esse Fzinho aqui é o meu foco do espelho. E uma coisa interessante é que esse foco, ele é igual a esse raio, que é a distância do centro até qualquer ponto do espelho, ou do centro até o vértice, dividido por 2. Ou seja, o foco está exatamente no meio do caminho entre o centro da curvatura e o vértice do meu espelho. O Vzinho aqui é o vértice do meu espelho. Beleza? Beleza. Então, esses são os 3 pontos importantes. O C, centro de curvatura. O F, o foco. O V, o vértice. Sempre assim, professor? Sempre assim. Importante saber que o foco é a metade da distância entre o centro da curvatura e o vértice. Ou seja, este tamanho é igual a esse tamanho. É importante, sempre que vocês desenharem, usarem a régua, fazer tudo bonitinho, tudo direitinho com régua. Por quê? Se fizer qualquer medida errada ou qualquer medida dessa torta, mal feita, vocês vão errar a questão inteira, tá? Por quê?
Porque senão, quando a gente for produzir as imagens nesse espelho e eu não estiver habituado a usar a régua, a fazer tudo direitinho, tudo retinho, tudo bem feito, a imagem obtida do objeto vai estar errada, infelizmente. Então, é preciso usar a régua, tudo direitinho, tudo muito bem feitinho. Alguns livros trazem a representação desse espelho assim, ó. Também tá certo, tá? Ele faz uma curvinha só em cima, faz reto com uma curvinha só em cima. A representação é a mesma, tá? O vértice, o foco e o centro. É a mesma coisa, tá? Só o que muda é que alguns fazem redondinho, outros fazem reto com uma curvinha em cima, indicando se o espelho é convexo ou se o espelho é côncavo. Beleza, tendo entendido esses pontos principais, o centro da curvatura, o foco e o vértice, vamos dar continuidade e vamos ver os raios notáveis. São os raios que vão nos ajudar a construir as imagens um pouco mais para frente. Então, vamos lá. Então, gente, são 4 raios notáveis. Eu vou fazer um por um para não ficar nenhum tipo de dúvida aqui. Beleza? Beleza. Bom, o primeiro raio notável no espelho côncavo, que é o mesmo, são os mesmos raios para o espelho convexo, tá? Ele vem paralelo ao eixo principal e é refletido passando pelo foco, tá? Esse é o meu primeiro raio. Ele vem paralelo ao eixo principal, que é esse eixo onde está o centro, o foco e o vértice. Toca no espelho, é refletido, passando pelo foco. O meu segundo raio, ele vai vir pelo foco, vai chegar ao espelho, vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Então, o raio vem, passa pelo foco e é refletido paralelamente ao eixo principal. Esse é o meu segundo raio. O meu terceiro raio, ele incide no vértice. Aí nós já sabemos que quando ele incide aqui, ele forma com o eixo principal um ângulo de incidência, correto? Correto. E nesse caso, o ângulo de reflexão vai ser igual ao ângulo de incidência. Então, ele vem, atinge o vértice e ele é refletido, formando o mesmo ângulo. É a lei da reflexão. Esse é o meu terceiro raio. E o meu quarto raio? Ele passa pelo centro, toca no espelho e é refletido pelo mesmo caminho que ele veio. Então, esse é o meu quarto raio. Professor, esses raios vão ser os mesmos para o convexo, igual você falou, ou é pegadinha? Vai ser igual, os raios são os mesmos. Então, anota aí para não esquecer. O primeiro raio incide paralelamente ao eixo principal e é refletido em direção ao foco principal. O segundo raio incide em direção ao foco principal e é refletido paralelamente ao eixo principal. O terceiro raio, ele incide sobre o vértice e é refletido simetricamente em relação ao eixo principal, ou seja, com o mesmo ângulo. E o quarto e último raio incide em direção ao centro de curvatura e é refletido sobre si mesmo. Depois você vai repetir isso aí de novo, professor? Vou repetir de novo, mas vai anotando aí para não esquecer. Vamos então ver os casos convexos. No primeiro caso, ele incide paralelo ao eixo principal e ele é refletido passando pelo foco. Vocês vão colocar uma régua, né,
passando entre o foco e o ponto de incidência, né? E o raio vai estar refletido para o outro lado. Olha só. Posicionei a régua aqui, passando pelo ponto de incidência e pelo foco. Então, aqui para trás do espelho eu faço uma linha tracejada e a linha firme depois do espelho. Então, esse é o meu primeiro raio. Que o quê? Ele vem paralelo ao eixo principal e é refletido em direção ao foco. Lembrando que isso aqui é um espelho, então o raio não vai atravessar o espelho, ele vai ser refletido. E essa reflexão tem que estar na direção do meu foco. Beleza? Beleza. Meu segundo raio, ele incide em direção ao foco. Então, mais uma vez, eu vou pôr a régua aqui, vou posicionar ela aqui mais ou menos. Ele vai incidir em direção ao foco e vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Esse é o meu segundo raio. Meu terceiro raio, ele incide no vértice. Aí, nessa incidência dele, formou um ângulo, né, com o meu eixo principal, que é o ângulo de incidência. E ele vai ser refletido sob o mesmo ângulo. Os ângulos serão simétricos em relação ao eixo principal. É a lei da reflexão. Esse é o meu terceiro raio. E o meu quarto e último raio, mais uma vez eu vou ter que usar a régua, né? Porque ele incide pelo centro. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, onde ele incidiria pelo centro. Aqui. Ele incidiria pelo centro e retornaria pelo mesmo caminho, tá? Então, esse é o meu quarto raio. Anota aí para não esquecer. Meu primeiro raio, ele incide paralelamente ao eixo principal e é refletido em direção ao foco principal. Meu segundo raio, ele incide em direção ao foco principal e é refletido paralelamente ao eixo principal. O meu terceiro raio, ele incide sobre o vértice e é refletido simetricamente em relação ao eixo principal, ou seja, com o mesmo ângulo de incidência. E o meu quarto raio, ele incide em direção ao centro da curvatura e é refletido sobre si mesmo. E mais uma vez, vale ressaltar, né? É preciso utilizar a régua para todos esses raios serem desenhados de forma correta, porque vocês vão precisar muito disso daqui para frente, para poder construir as imagens. Beleza? Beleza. Agora nós vamos ver o que é um ponto objeto e o que é um ponto imagem. Vamos lá? Tendo aprendido aqueles raios principais, eu vou precisar saber se vai realmente existir o meu objeto ou se vai realmente existir a minha imagem. Porque em alguns casos não existe o objeto e não existe a imagem. E em alguns casos ela é real, em outros casos ela é virtual. Tanto objeto quanto imagem. Isso aqui em preto, gente, é o meu sistema óptico, tá? E o que pode ser esse meu sistema óptico? Pode ser um espelho, né? Plano, convexo ou côncavo, pode ser uma lente convergente ou divergente, pode ser um pedaço de vidro, uma lâmina paralela, né? E o que ele é? O que é isso? O que é esse sistema óptico? É que nós temos aqui os raios de luz que chegam, interagem com ela, interagem com esse sistema óptico, e a partir dessa interação vai acontecer algo. Por exemplo, a formação de uma imagem em um espelho. Nós precisamos saber que num ponto objeto nós vamos ter a luz
que vai estar chegando ao sistema óptico, né? No meu ponto objeto, a luz vai estar chegando, porque de uma forma grosseira dizendo, vamos imaginar que o sistema óptico seja um espelho. E vamos dizer que o ponto objeto seja uma pessoa em frente ao espelho. Os raios vão sair, os raios luminosos vão sair da pessoa e incidir no espelho. Então, o ponto objeto é onde a luz chega. E o ponto imagem? O ponto imagem é onde a luz sai, para a gente poder ver a imagem formada ali atrás do espelho. E essas regrinhas do ponto objeto, ponto imagem, vale para tudo? Sim, vai valer para tudo que vocês forem estudar com relação a espelho, com relação à lente, e é fundamental para saber se vai haver ou não formação de imagem, que nós vamos ver no próximo vídeo, beleza? Então entendam bem essa questão de ponto objeto e ponto imagem. O que eu observo aqui? Eu observo que os raios luminosos eles estão incidindo todos de forma paralela no meu sistema óptico. Quando acontece isso, eu vou ter um ponto objeto impróprio. Nesse caso aqui de baixo, eu vejo que os meus raios estão vindo, incidem e formam aqui do outro lado um ponto de interseção entre todos esses raios. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um ponto objeto virtual. Por quê? Vai ser produzido dentro do sistema óptico, não fora. E nesse caso aqui, eu tenho um ponto aqui que parte todos os raios luminosos. Então, nesse caso, eu vou ter um ponto objeto real. Não é porque está fora do sistema óptico. Ponto imagem. Nesse caso, eles estão vindo paralelos. Quando vem paralelos, o ponto imagem é impróprio. Se for num espelho, por exemplo, não vai haver a reflexão da imagem daquele objeto, né? Não vai aparecer a imagem. Nesse caso, como está dentro do sistema óptico, eu vou ter um ponto imagem virtual. E, por fim, quando estão partindo os raios aqui de dentro, eu vou ter um ponto imagem real. É basicamente e somente isso. Não tem nenhum mistério com relação a isso, tá? Então, grave isso aí. Se os raios vêm paralelos, é impróprio. Se eles incidem no sistema óptico, mas necessita de um prolongamento para haver a interseção entre todos esses raios, então é um objeto virtual. E se eles partem da interseção até o sistema óptico, é um ponto real. Tanto faz objeto quanto imagem. É sempre exatamente a mesma coisa. Beleza? Beleza. Vamos ver um exemplinho para ver se a gente entendeu bem isso aí e encerrarmos com chave de ouro esse nosso vídeo. Vamos lá. Raios luminosos provenientes de estrelas distantes chegam sempre paralelos a um espelho esférico côncavo, cujo eixo principal deve ser orientado paralelamente a esses raios para se obter uma imagem nítida. Nessa situação, a reflexão ocorrida no espelho é representada corretamente na figura. Bom, gente, vamos imaginar, eu tenho o espelho esférico aqui, né? Aí eu tenho aqui o eixo principal. Quando um raio ele incide paralelamente ao eixo principal, ele vai ser refletido em direção a quem? Isso aí, eu ouvi alguém dizer aí, ó, em direção ao seu foco.
São 3 raios, né? Vamos pôr um outro raio aqui, ó. Ele vem aqui, incide aqui, paralelamente ao eixo principal. Quando for refletido, ele vai ser refletido em direção a quem? Ah, isso aí, ao seu foco. Só aí eu já eliminei e já eliminei, né? Só me restou a letra E, que é a resposta correta. No último caso aqui, ele vem, incide no vértice. Quando incide no vértice, ele volta com o mesmo ângulo. Então, ele vem e volta pelo mesmo lugar. Ou então, ele vem do centro da curvatura e volta por si próprio. Casa nos 2 tipos de raio, o tipo 3 e o tipo 4. Então, resposta correta, letra E. Se você não conseguiu, logo de cara, entender isso, aconselho a voltar no nosso vídeo e rever para poder entender bem esse conceito. Mas se você entendeu, missão cumprida por aqui. Por enquanto é só. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!